nunca mais vai voltar a acontecer na Marinha. Montes de vezes falamos que não existe visão para o país. Eu não tive prazer nenhum de fazer aquilo. Mas existe uma cultura portuguesa um bocado anti-ambição, não existe? Porque eu vou falar para os meus homens, não vou falar para a comunicação social. Porquê que isso é importante para nós como país? Como é que tu transpunhas esses princípios e essa postura em termos de liderança para uma situação numa empresa? Os nossos industriais são todos ladrões, não é? Como é que se cresce a Marinha sem recursos, então? Os senhores têm duas atitudes. Podem ser vento ou bandeira. Se queres ser empresário, tens que ser vento. Nós temos que encontrar uma marinha disruptiva diferente. Ora, muito bem-vindos, malta. Estamos aqui no episódio 200 do Bitalk e, como já é a tradição do Bitalk, decidimos vir para um espaço diferente. Hoje estamos numa base naval, que é o Centro de Inovação da Marinha. E temos connosco o Almirante Henrique Gouveia Melo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui convosco. Olha, eu queria começar por um tema que me causa muita curiosidade, que é, em Portugal, em termos de território, nós temos cerca de pouco menos que 100 mil quilómetros quadrados de território. Sim. Em que temos terra, não é? Mas em termos de espaço marítimo, nós temos 2 milhões de quilómetros quadrados. Sim. Ou seja, estamos a falar de 20 Portugais. Sim. E na verdade já submetemos um pedido de aumento dessa plataforma marítima, né, que vai levar até aos 4 milhões de quilómetros quadrados. Números redondos, não é? Portanto, com mais coisa, menos coisa. Portanto, estamos a falar de 40 Portugais. Sim. Estamos a falar... 40 Portugais e um território equivalente a toda a Amazónia brasileira. Ou a soma da área de todos os países da União Europeia. A soma da área de todos os países da União Europeia. Mas se calhar as pessoas percebem melhor, 40 Portugais. Sim. E nós não falamos do mar, nós não falamos da economia do mar. O que é que nos falta para nós realmente conseguirmos explorar este território todo? Nós portugueses, com a entrada na União Europeia e depois, portanto, primeiro a Unidade Europeia, depois a União Europeia, começámos a olhar muito para o continente. E esquecemos o nosso Dom João II, que estabeleceu pela primeira vez uma estratégia atlântica. E nós somos realmente um país atlântico. Claro que temos que olhar para o continente europeu, que fazemos parte desse espaço geográfico e económico e social, mas somos um espaço muito mais abrangente. Como disse, nós no mar, que é a última fronteira terrestre para ser explorada, temos um potencial extraordinário. Mas podia ser uma área desabitada, uma área sem interesse. É uma área que está situada no centro de todas as rotas marítimas do Ocidente, onde estão grande parte dos cabos submarinos que fazem as ligações à internet entre os continentes africanos, da América do Sul e alguns da América do Norte para a Europa. Portanto, nós estamos numa área crucial, quer em termos geoestratégicos puros, que inclui a parte militar, quer em termos até de potencial económico. O nosso mar é riquíssimo em termos de potencial económico. Nós estamos no início da percepção desse fenómeno. O que é que isso significa? Estamos no início da percepção? Estamos no início porque há muita retórica sobre o mar. Fala-se muito mar, mas o mar... mar para quê, não é? Mar para quê? Quer dizer, a economia do mar eu vou tirar baldes de água salgada e vou vender em frascos esses baldes de água salgada. Quer dizer, como é que eu faço a economia do mar? A economia do mar tem muito a ver com as tais trajetórias de produtos, incluindo dados, mas também... Portanto, comércio, digamos o comércio físico, são os barcos a trazer bens, ou também comércio eletrónico, que é os tais cabos submarinos. Sim, as duas coisas, vamos lá ver, em termos de comércio eletrónico, mais de 99% do comércio eletrónico que flui nas redes entre continentes é feito por cabos submarinos, que passam... Mas como é que nós, como país, podemos... Porquê que isso é importante para nós como país? Porque o tráfego passa fisicamente por redes nossas. Okay. Isso tem um valor. Tem um valor não só monetário ou económico, mas tem valor também estratégico. Ou seja, podemos cobrar portagens. Pois, a portagem é ao fazer serviços. Por exemplo, as câmaras cobram por os cabos passarem debaixo de terra, não é? Não, e mais do que isso, podemos fazer serviços. Hoje em dia nós falamos em milissegundos. Um atraso de milissegundos numa comunicação. Por exemplo, estamos a falar da banca e do mercado de valores. Mercado de valores, stock market. Pode ser crítico. Portanto, nós estamos numa geografia
em que somos privilegiados. Nós interceptamos esse tráfego todo. E pode haver serviços, nós podemos instalar clouds e outros serviços que, de forma inteligente, se os nossos empresários e a nossa indústria pensar um bocado nisso, pode desenvolver negócios que não existem agora. Mas, para além disso, a coluna d'água tem uma biodiversidade extraordinária em termos do material genético. E nós, estudando esse material genético, podemos criar novos produtos. Há empresas em países mais desenvolvidos que já criam esses produtos com elevado valor acrescentado. Portanto, o mar ainda é uma fronteira completamente inexplorada. E não estou a falar sequer da exploração de minérios, porque há muitas dúvidas se a exploração desses minérios debaixo d'água vão poluir ou não a coluna d'água, e poluindo a coluna d'água, se não vão estragar a última reserva que a humanidade tem. A biodiversidade, não é? Portanto... Não é só a biodiversidade, é influenciar, por exemplo, até na geração de oxigênio, porque há nodos polimetálicos que, por terem diferentes metais na sua composição, criam uma eletrólise e estão a produzir, são pilhas de oxigênio que estão a produzir oxigênio debaixo d'água e a libertar oxigênio que depois vem para a atmosfera. Certo. Portanto, há muita coisa ainda por explorar. E nesse sentido, acho que os portugueses não têm a noção do potencial que nós temos aqui à nossa frente. E agora vou-lhe lançar uma ideia, se me permitem, estou a falar muito em contínuo, mas... Não, à vontade. Para não perder... Não, mas já agora pegavas naquela... eu vi, fizeste um TED. Sim. Não é? Era sobre isso que ia falar. Em que fizeste um desafio precisamente por causa... Já agora, então... Sim, o desafio é muito simples. Eu nasci em África há 63 anos. E quando tinha 7 ou 8 anos de idade, nem televisão tinha. Quer dizer, vivia numa cidade pequenina, no meio da África, em Moçambique. Eu nunca conseguiria imaginar que hoje estaria no meu bolso um telemóvel capaz de comunicar para o mundo inteiro, ver filmes, trocar vídeos e fazer tudo o que nós fazemos, redes sociais, portanto... não passava pela mais prodigiosa imaginação que eu tivesse na altura esta ideia. O que eu agora vou dizer pode parecer o tal telemóvel, se me levasse um telemóvel quando eu tinha 8 anos, eu dizia assim, mas isto veio de um OVNI. É magia negra. Isto é magia negra, não é? O que eu vou dizer pode parecer isso, mas não é. Nós, na realidade, vamos habitar os grandes espaços marítimos. O ser humano. Nós agora somos nómadas nesse espaço. Transitamos como fomos nómadas na superfície terrestre. Nós só nos desenvolvemos nos últimos 30 mil anos. Os seres humanos foram praticamente iguais em termos da sua escala de desenvolvimento durante quase 1 milhão de anos. Só nos últimos 30 mil anos, desculpem, é que fizemos um salto gigantesco. E porquê? Porque nos tornámos sedentários. Criámos comunidades, as comunidades foram se especializando, com uma melhor organização e conseguimos chegar ao que hoje somos. O mar ainda é nómada, mas já vamos tornar-nos sedentários no mar. Nós vamos povoar o mar. A humanidade vai povoar o mar. Há 2/3 do planeta inabitados. E dizem assim, mas isso é cidades no mar, isso é uma coisa impossível. Não é, a tecnologia hoje já nos permite isso. Um terremoto em terra é devastador. Um maremoto no mar, no meio do mar, no meio do oceano, é uma onda de 30 centímetros. E se tiver uma plataforma de 10 km por 10 km, a maior onda de 40 metros de altura, num dos extremos, nem mexe a plataforma. Por isso, nós estamos a falar de uma nova geografia no futuro. E essa geografia vai-se, como as grandes cidades em terra, vai-se situar onde? No cruzamento dos grandes tráfegos marítimos, como na geografia terrestre se situaram no cruzamento dos tráfegos terrestres. E logo por azar ou por sorte, no nosso mar temos esses nós de cruzamentos em excesso, por onde passa tudo e mais alguma coisa. Portanto, onde desenvolver plataformas de negócio, sistemas de serviços e outras coisas. Cidades. E por isso estamos num mundo completamente novo. E é um mundo que as pessoas pensam, mas é um mundo daqui a 100 anos. Da minha estimativa, é um mundo entre 30 a 50 anos.
Portanto, eu já tenho um neto, o meu neto vai já viver nesse mundo. Mas o que é que tem que acontecer? Porque no caso da vida terrestre, portanto, nós éramos nómadas, quando nos começámos a juntar em cidades é porque nós descobrimos algo incrível, que foi que se nós plantássemos uma semente na terra, ela nascia e dava-nos alimento, não é? E portanto teríamos que estar perto dessas zonas onde nós plantamos, conseguimos produzir mais comida, juntámos e começámos a fazer comércio, e portanto nós descobrimos algo que podíamos tirar da terra. Será que o desbloqueador para o mar é nós descobrirmos algo que fazemos no mar? Sim, mas repara, tu dizes isso, mas já há alguns cientistas que defendem até que a primeira motivação para ser sedentário era a produção de cerveja, não é? Portanto, por mais incrível que seja. Isso para quem gosta de cerveja é uma grande notícia. Exatamente. Agora, eu acho que o que o Henrique descreveu, e eu vi o TED dele, é de facto apaixonante e faz todo sentido. E sobre a questão que tu colocas, e nós vamos continuar a debater isso, sobre a questão que colocas, há uma que está em cima da mesa e que pode ajudar, ele pode ser um impulsionador para que isso aconteça, que é a pesca. Ou seja, nós vamos deixar de pescar, nós vamos ter que produzir o peixe e não vamos querer produzi-lo em terra. Se calhar fazendo o mesmo paralelismo, tal como deixámos de caçar, não é? Exatamente, ou seja, nós vamos querer ir para o oceano, viver no oceano e cultivar lá o peixe no seu meio, não é? Que é a melhor forma de ter peixe como deve ser. E esse pode ser um impulsionador, e o Henrique já falou, e bem, eu tinha recolhido aqui uma ilustração sobre isso. Nós não conhecemos o nosso fundo marinho. Segundo dizem, há menos de 10% do fundo marinho que esteja levantado com imagens ópticas ou acústicas, menos de 10%. Sim. A Lua nós conhecemos, já fizemos isso a 100% da Lua, não é? Mas o nosso oceano, o nosso planeta, menos 10%. Eu acho que aqui a base concorda contigo, já estão aqui a anunciar que temos que explorar mais o mar. Pois. Sobre aquilo que o Almirante disse, existem, isto são coisas que eu recolhi, que eu não inventei, existem 10 milhões de espécies de macrobentos e 100 milhões de microbentos, que são os equivalentes a micróbios. 100 milhões, ou seja, 100 milhões de micro-organismos que vivem no mar e que nós não os conhecemos. Nós só conhecemos 1,7 milhões. Ou seja, a tal riqueza biológica, biológica que estavas a falar, nós não é? nem temos noção do que é que nós isso não temos noção do que é que há. Sim. Portanto, aquilo que a tua pergunta, que é o que é que vai fazer com que a gente esteja lá, que vai viver para o oceano, se cá nós não sabemos. Eu estou a dizer que é o peixe, mas se cá não é. Da mesma forma que seria impensável o Henrique, quando tinha os 8 anos em Moçambique, não é? Olhar para o telemóvel e dizer que ia haver redes sociais. Certo. Não é? Daí a comparação de nós não conseguimos. E os 30 anos, de facto, é uma eternidade hoje em dia, não é? Com a velocidade com que a tecnologia avança. Não, e há aqui uma coisa que é o seguinte: o mar vai produzir energia. Nós agora extraímos energia do mar na forma de petróleo, mas começamos a produzir energia eólica, não é? Através de geradores eólicos. Portanto, as ventoinhas, mas que estão em alto mar, não é? Mas nós agora o que é que fazemos? São sistemas offshore, mas nearshore, não é? Perto de costa. Agarrados ao fundo e com um cabo elétrico ligado à terra. Mas no futuro vamos produzir no meio do oceano. E das duas uma. Ou arranjamos uma maneira de produzir essa energia e transformar num período transportável que depois trazemos para a terra e consumimos em terra, ou muitos dos negócios vão se querer estabelecer onde a energia é produzida. Porquê? Porque é mais barato, é mais direto. E um dos negócios imediatos que eu penso... Não é Bitcoin. Não é Bitcoin. Mas é uma infraestrutura. Uma infraestrutura. Mas um dos negócios que eu penso é o seguinte, e nós estamos a fazer essa experiência pela primeira vez neste RepMus. E temos aqui uma pequena ilha artificial que já está a fazer essa experiência. Que é, se eu produzo energia em grandes quantidades no oceano e não a posso transportar, mas posso ter um cabo de fibra óptica que é fácil de manter até esse site, não é? Esse lugar. Será que eu posso pôr computadores imersos e ter uma cloud a funcionar nesse lugar? Porque através da posicionamento
às distâncias corretas dos continentes, faz os tais milissegundos necessários? E a resposta é assim. É assim porquê? Porque 60% da energia que nós gastamos em computação é para arrefecer o computador. Nos grandes data centers. Nos não é? grandes data centers. Eu, com o computador na água, imerso, não gasto um tostão a arrefecer. Portanto, a energia é toda para produzir dados. E nós, pela primeira vez, temos um computador, está hoje, já está aqui ao lado, depois se quiserem mostro-vos as imagens, está imerso dentro da água, e o computador em si imerso dentro de um óleo especial que faz o arrefecimento automático sem uma única ventoinha a trabalhar. Ou seja, o computador tem óleo à volta e esse óleo deve transportar a temperatura do oceano para arrefecer o computador. Claro, o computador está dentro de uma caixa, essa caixa, para resistir à pressão, tem o óleo lá dentro, o computador está todo imerso em óleo, portanto o óleo não sai para fora, não tem contacto com a água salgada, mas a água salgada arrefece a parede da caixa, que arrefece o óleo e o óleo retira a temperatura ao computador. E nesse caso vocês já fizeram medições e não há gasto de energia com arrefecimento? Zero. Nós gastamos zero. E é a primeira vez que nós temos um dado completamente azul. O que nós chamamos o dado azul, o que é? É um dado alimentado pelos painéis solares que estão na ilha e que transmite só para a Terra os dados. Não gasta nem energia, portanto nós não... Na ilha artificial, a ilha não é? artificial, esta pequena ilha artificial, nós não estamos lá a injetar nenhuma energia e estamos a retirar uma nuvem que está a trabalhar virtualmente a custo zero. Portanto, sendo a economia do futuro tem uma grande componente digital, é fácil de pensar que debaixo de uma grande eólica offshore vão-se meter outro tipo de infraestruturas para aproveitar não só a energia, como aproveitar a própria infraestrutura da eólica, para criar o tal peixe, não é? Para criar a proteína animal mais livre. Outro exemplo... Ou mesmo criar vegetais? Criar vegetais, ou algas. Algas. Eu vou-lhe dar um exemplo que é curioso sobre o oceano que as pessoas não imaginam. Os peixes têm diversas espécies, têm outras espécies que são predadoras dessas espécies e que emitem sons debaixo d'água. Por exemplo, os golfinhos, para caçar, emitem sons que fazem com que os cardumes fujam desses sons e se concentrem numa área onde eles depois vão comer esses peixes. Eles estrategicamente fazem isso. O ser humano pode ter um grande cardume de peixes livre no oceano a fazer um determinado percurso, se colocar os dispositivos que criam os sons desses predadores em sítios especiais que vão fazendo quase como um circuito. Portanto, o peixe não está a ser criado... Funciona como rebanho. É um rebanho, mas livre no meio do oceano. Portanto, o peixe não está a ser criado em condições de cativeiro normais dentro de uma rede que praticamente não se mexe. Portanto, é um peixe que está em movimento, que está e tem outra qualidade. Portanto, isso hoje a tecnologia permite-nos fazer. Isso é muito interessante. Nós estamos perante um novo mundo. Quer dizer, nós hoje olhamos para isto e pensamos, não, isto do mar é ir buscar baldes de água salgada. Já não é nada disso. E a tecnologia, como disse há bocado, José, está a avançar a um ritmo gigantesco. Nós antigamente fazíamos navios de guerra e de 15 anos depois fazíamos uma revisão aos sistemas. Hoje, se não fizermos de 2 em 2 anos, o navio é obsoleto. Pois, Henrique, mas essa questão é apaixonante e acho que isso pode ser uma grande diferenciação do nosso país. Ou seja, tendo nós este potencial gigante de poder ocupar um território que é 40 e tal vezes maior daquilo que é o nosso território terrestre, ocupar em termos de utilidade, não é? Podendo nós construir ilhas entre o continente e os Açores e a Madeira, não é? Que é Sim, até porque faltam-nos à volta de 8.000 km para termos 100.000 certinhos de território. De facto, é um potencial para desenvolvimento de tecnologia, para desenvolvimento de novos negócios. Ou seja, é um desafio às startups incrível, não é? E nós não olhamos muito para isso, porque há muito pouco know-how. Até há muito know-how nas universidades, mas depois não se transpõe para o setor económico, porque as pessoas não veem negócio nisso. E eu acho que se calhar a Marinha podia desempenhar aí um papel importante, porque a Marinha tem a sua própria investigação, tem os seus objetivos, como é evidente, os objetivos têm a ver com a defesa, não é? Mas a abertura que tem havido da parte da Marinha, eu sei mesmo esta base que existe aqui, é uma base onde
vamos falar um bocadinho sobre isso, não é? Sim. Mas onde são experimentados também drones desenvolvidos por entidades civis, não é? Aliás, está a passar em um drone agora. Pois, eles andam aí, pá, já não tem aqui aquela coisa para controlá-los à distância, mas pronto. Então, eu acho que se houvesse a possibilidade da Marinha estar mais aberta a trabalhar com startups, a trabalhar com... mesmo a dar ideias de que é que pode ser feito, mostrar tecnologias, por exemplo, essa ilha que vocês estão a desenvolver, se cá podia dar ideias a montes de empreendedores, do que é que se poderia fazer com isso, não é? Sim. Para além daquilo que vocês já estão a fazer, que é incrível, pá, vão surgir imensas ideias do que é que se pode fazer com essas ilhas. Sim. Vocês agora têm uma ilha pequenina, não é? Amanhã se cá vão ter a tal ilha de 10 km por 10. E é quase um co-work, podem alugar para as fazer empresas um co-work fazerem em lá alto coisas. mar, Sim, não é? mas sabe que para este tendas. exercício nós tentámos no início do ano fazer um consórcio de empresas que se desenvolvessem uma ilha maior e que começássemos a explorar. Só que depois a contratação pública, não é? E a forma como nós, Marinha, entidade do Estado, podemos contactar com os privados limita-nos muito. Portanto, nós também temos aqui algumas limitações que são quase que estruturais, não é? Mas a Marinha, eu vejo a Marinha desta forma. A Marinha é muito mais do que um ramo das Forças Armadas. Quando me dizem a Marinha é um ramo das Forças Armadas ligada puramente à defesa, dizem, lá estão a reduzir... Essa abordagem é muito interessante, eu nunca tinha ouvido. Portanto, lá estão a reduzir a dimensão da Marinha. A Marinha é a autoridade marítima, portanto, faz salvamentos no mar. A Marinha tem um Instituto Hidrográfico que faz investigação marítima. E a Marinha é o catalisador de uma ideia e de uma entidade marítima portuguesa. Portanto, nós, se eu encarasse a minha tarefa pura e simplesmente como uma coisa só militar, eu faria aí se calhar 30% do meu tempo. 70% do meu tempo é muito mais do que isso. E por isso o que nós estamos aqui a ver nesta base, não é? Que eu chamo a Área 51 da Marinha, porque há bocado estava a dizer, se alguém aqui ver uma salsicha voadora, neste caso daqui, um camarão a voar, é um camarão a voar, não pensem que é nenhum UFO, não é nenhum OVNI. É simplesmente uma nova experiência da Marinha. Não é? Portanto, nós interpretamos isto como um catalisador das tecnologias, juntando a academia, as empresas e nós militares, neste caso a Marinha, para acelerar o processo. Nós somos, digamos, o ingrediente acelerador do processo, porque o processo é realmente as empresas e as universidades. Exato, é isso que a minha pergunta é: até que ponto é que vem o da Marinha ou vem do privado? Qual é que seria o balanço aqui? Estamos a falar de um 80-20? Neste momento ainda é 80 da Marinha e 20 do privado. Mas nós queremos inverter isto. Nós só queremos ser o catalisador. Porquê? Porque a nossa capacidade agora é 80-20, porquê? 80 da Marinha. Porque não temos muitos privados. Mas quando os privados se juntarem a este movimento, naturalmente, como nós não crescemos à dimensão dos privados, isto inverte-se rapidamente. Mas esse é o desejo. Eu disse à anterior Ministra da Defesa, quando nós falávamos sobre esta área, não é? Sobre a Troia, eu dizia assim: Senhora Ministra, acredita em mim que em 5 anos nós vamos catalisar empresas que, através das nossas experiências e do nosso cluster, vão produzir mil milhões de euros de faturação. E neste momento, 2 anos depois de eu ter visto, já temos empresas a produzir 300 milhões de faturação. Portanto, nós vemos a Marinha como um acelerador. Nós somos um acelerador de tecnologia e um acelerador desta nova vontade de ir para o mar. Aliás, deixe-me só dizer isto: nós agora criámos um navio novo que é disruptivo, não é? E estivemos dentro da Marinha a discutir que navio é que... Qual era o nome do navio? Não? Navio disruptivo. E a certa altura eu lembrei-me, Dom João II. Foi o nosso rei disruptivo, foi aquele que nos tirou. Se cá foi mais se cá não foi ele, não é? Se cá foi o Henrique, o navegador. Não, o Henrique, que nunca chegou a ser rei, não é? Mas, foi o grande visionário, não é? Sim, mas o Henrique era um visionário, mas o rei foi aquele que mudou a estratégia, que olhou para aquilo de uma forma mais estratégica. E depois, nós falamos de Dom João II, mas Dom Manuel I também teve um papel importante, não é? Portanto, às vezes pensam que o Dom Manuel I só apanhou a boleia, não é? Na nossa história
parece que é assim, mas não, também teve um papel muito relevante. Mas isso leva-nos à primeira pergunta, desculpa. Mas deixa-me só terminar dentro deste contexto, que é o seguinte, que é, isto é uma visão. Eu ia dizer exatamente a mesma coisa. Quer dizer, é uma visão para o país, não é? Nós muitas vezes falamos, montes de vezes falamos, que não existe visão para o país. Pá, que nós não temos uma estratégia. E de facto não temos. Nós nunca tivemos uma estratégia nos últimos... Sim. Desde Dom João. Exatamente. Não é? Foi a única que tivemos a sério. E, pá, e essa estratégia de nós irmos para o mar, irmos viver para o mar, não é? Pá, já que fomos os primeiros a criar os caminhos, não é? Os primeiros, entre aspas, muitos outros fizeram, mas nesta dimensão. Ser de uma forma mais organizada. Porque é que não somos nós agora os primeiros a tentar ser sedentários no mar? É um desafio incrível, não é? Para duas gerações, para três gerações. Repare, às vezes acusam-me de ser ambicioso. Eu digo assim, epá, isso não é uma acusação, isso é um elogio. Faz favor de me repetir isso, mas muitas vezes para eu ficar, porque eu fico muito contente em que me acusem disto, porque a minha ambição não é uma coisa pessoal. Eu tento ser ambicioso no sentido do grupo, quer dizer, de fazer coisas. Se o patamar está a 10 metros de altura, eu quero saltar 20. Porque é que hei de saltar 10? Já saltamos 10 todos os dias. Portanto, temos que saltar 20. E, portanto, parece que o nosso país perdeu a ambição a algures na nossa história. E nós não temos que perder a ambição. Eu digo muitas vezes, isto não é nada de política, é como cidadão, como pessoa, não é? Estou a chegar à parte final do meu ciclo de vida, e assim, epá, eu fui sempre ambicioso. Se podia fazer 10, fazia 12. E quando fazia 12, fazia 14. Porque é a ambição que nos faz progredir. A ambição não é necessariamente uma coisa negativa. Só é negativa quando é para prejudicar pessoas em nosso benefício. Isso é que é uma má ambição. Mas existe uma cultura portuguesa um bocado anti-ambição, não existe? Existe, quer dizer, e existe uma cultura de inveja. De inveja. E de alguma pequenez, não é? E quem faz diferente ou quem está a puxar por qualquer coisa é porque tem algum interesse lá escondido e recôndito. Não, e se for privado é porque está a explorar alguma coisa e está a ter sucesso. Está a enganar. Os nossos industriais são todos ladrões, não é? Porque eles só andam a explorar os coitados dos trabalhadores. Não pode ser assim, porque se olharmos para eles dessa forma, ser industrial da nossa sociedade tem um estigma muito negativo, não é? Nós temos que olhar para isto de uma forma muito mais aberta. Nós temos que criar riqueza, temos que criar tecnologia, não podemos ficar contentes porque estamos no fim da Europa, da cauda da Europa, mas estamos na Europa, não é? Isso é uma ambição muito pequena, quer dizer, eu quero ser Atlântico, quero ser europeu e Atlântico. Nós devemos olhar para isto de outra forma. Por isso, no dia-a-dia, tento fazer isso. Não é? Como é que tu cultivas isso no dia-a-dia? Agora, se calhar, olhando um bocadinho também para... portanto, todas as Forças Armadas são conhecidas por uma disciplina, não é? Um rigor, sim. Uma forma de fazer as coisas diferente da sociedade civil. E essa ambição que tu falas disso, eu tento passar todos os dias, advém também um bocado desta, se calhar, essa ajuda, essa disciplina nas forças militares ajuda-te a conseguires passar a dizer, não, olha, vamos por este caminho. E a malta vai por esse caminho, não é? Como é que os privados, o que é que os privados têm a aprender daí? Como é que tu fazes isso? O Henrique tem uma particularidade importante que lhe dá, se calhar, um determinado tipo de estilo de liderança, que é o facto de ter sido comandante de submarinos, não? Sim. Isso deixou um carimbo. No outro dia estava a falar com um dos meus vice-almirantes e ele, de forma muito interessante e curiosa, e assim, tu és um submarinista, não é? E refletes em tudo o que fazes a tua cultura dos submarinos. És o homem do periscópio. Exato, o que é que isso significa? Que é isso? O homem do periscópio é aquele que vai ao periscópio e vê mais longe que os outros que, coitados, estão fechados dentro do submarino e não conseguem ver, não é? Ok. E depois dizia-me, e quando queres que as coisas aconteçam, elas têm que acontecer rapidamente. Eu disse, claro, no submarino, se as coisas fossem lentas, morríamos lá de baixo, não é? Portanto, às vezes temos que fazer coisas rápidas. Portanto, claro, nós somos o resultado da nossa vida, não é? E do ambiente onde fomos criados e onde nos desenvolvemos. Eu tenho certeza, muita influência desse período da minha vida, que foi metade da minha vida profissional, andar debaixo d'água, portanto, com as condições que aquilo tinha e com as situações que tive que enfrentar. No entanto,
a disciplina é importante, não é? A disciplina na ação, a disciplina é importante. E a disciplina não é autoritarismo. As pessoas, às vezes, eu vejo muitos comentários e comentadores assim, o autoritário, o ditador. Mas que ditador? Para ti? Às vezes dizem. Não, mas autoritarismo e autoridade são coisas diferentes, Sim, não é? é exatamente assim. A disciplina é na ação. Nós devemos decidir, quem tem responsabilidades tem que decidir consoante as responsabilidades, porque os poderes e as responsabilidades são uma equação, há uma igualdade. Eu não posso ter mais poder que responsabilidades e vice-versa também não pode acontecer. Mas as pessoas, quando decidem, são responsáveis pelas suas decisões, não é? E devem ser responsabilizados pelas suas decisões. Não decidir é que é uma traição ao sistema, não é? Porque nós somos empoderados para tomar decisões e depois dizem, mas eu como tenho medo ou tenho receio, eu estou aqui só para ter os benefícios da posição, mas não estou cá para decidir nada e vou fazendo o mínimo possível para que não possam atacar ou que não possam criticar. Eu não sou nada disto. Isso é um problema que nós temos no nosso sistema, que já falamos disso montes de vezes. Não só em sistema governativo, mas mesmo na nossa economia Sim, privada. Que as pessoas não decidem. Delegam sempre isso a um parecer técnico. Portanto, os técnicos é que decidem na prática. Dizem, olha, faz-se assim. E eles só subscrevem, não é? Sim, isso não é... Isso permite gerir o que existe. E por isso é que caímos no mínimo denominador comum. Exatamente. Eu nunca tive inveja de ninguém, a sério. Eu, às vezes, dizia assim, mas tu és muito competitivo. Eu disse, mas eu sou competitivo com quem? Eu sou competitivo comigo mesmo. Eu olho para mim ontem e digo assim, ontem fiz 10 unidades de esforço. Hoje tenho que fazer 11. Eu sou competitivo comigo. Eu, quando muito, eu magoo-me a mim próprio. Quer dizer, não é... Henrique, temos que competir com o tempo que temos, não é? Sim, sim. Como é que se incute isso na equipa? Não, a equipa, a nossa maneira de estar, e se formos genuínos, não é? Na nossa maneira de estar, a equipe começa a perceber e também tendo sucesso, a equipe tem tendência a copiar o modelo, não é? E, portanto, eu julgo que é por aí, quer dizer, é a liderança pelo exemplo, não é? E de ir fazendo as coisas. Agora, na realidade, o que eu acho é que eu estou a chegar ao fim da minha carreira e a sensação que tenho, eu precisava de outra carreira para fazer mais. Quer dizer, outra carreira, dê-me lá. Recomeçar. Eu agora começo, deixa-me lá ir para a cadeta outra vez para ver se consigo mais 40 anos de vida puxar por isto. Mas tu querias isso com o saber que tens hoje, não é? Sim, claro. Claro, é verdade. Essa é tal coisa como já o meu pai dizia, se os novos soubessem, se os velhos pudessem, não é? Sim, exatamente. Mas em termos da liderança que estamos a falar, há 2 episódios que eu gostava de que tu tivesses como referência para aquilo que te vou colocar. Um tem a ver com aquela repreensão pública que houve na Madeira, não é? Quando houve aquela pequena rebelião em alto mar quase, e o outro tem a ver com o facto de teres ido naquela missão debaixo de gelo, sim, juntamente com a equipa, sem ter nenhuma necessidade de o fazer. Como é que tu transpunhas esses princípios e essa postura em termos de liderança para uma situação numa empresa? A ver, a minha postura, eu posso explicar um bocado os 2 episódios e depois fazer essa transposição. A minha postura é de responsabilização. Eu sou o chefe da Marinha. Há uma revolta num dos meus navios. Essa revolta tornou-se pública porque os meus homens, os homens que se revoltaram, quiseram torná-la pública como se fosse uma fuga para a frente. Não é? E eu ficava calado, não é? Não dizia nada e tentava esconder o assunto da opinião pública. Isso para mim não existe. Eu sou responsável e responsabilizo-me publicamente, e o que tiver que dizer àqueles homens não é nenhum raspanete, porque eu não dei nenhum raspanete. Eu fui lá fazer-lhes uma pergunta de forma clara. O que é que vos passou na cabeça para fazer isto? Não é? Como é que os senhores fazem isto? Foi mais uma pergunta. E depois fazer uma afirmação a seguir. Nunca mais vai voltar a acontecer na Marinha.
Isto não pode acontecer. Nós não podemos ser assim. Portanto, uma afirmação de disciplina no sentido bom do termo da disciplina, não é de autoritarismo, é de disciplina. As pessoas é que perceberam, porque depois também faz parte da estratégia de defesa, o Almirante foi dar um raspanete em público e não devia ter dado um raspanete em público. Então, o problema passou a ser o raspanete em público e não o ato em si, que foi um ato de insubordinação grave. Não é? Que se tornou público também, não é? Que se tornou público anteriormente. Portanto, eu nestas coisas sou transparente. Eu, quando estava no processo de vacinação, aconteceram incidentes em que eu tive que exigir também das pessoas que participaram nesses incidentes responsabilização. Mas é diferente, não é? Porque uma coisa são pessoas que fazem parte de um ramo das Forças Armadas, outra coisa são organizações civis. Como é que tu vês isso? Não sei, porque eu vejo, repara, alguém que faz parte da tripulação de um navio. Tu estás a falar em termos de gravidade da questão. Não, mas mesmo em termos de princípio. Como tripulação de um navio das Forças Armadas, da Marinha, se te dão uma ordem, tu executas a ordem. Por isso que tu fazes parte das Forças Armadas e esse é a tua base. Sim, é a obrigação. Numa organização civil nós temos sindicatos, por exemplo. Sim, mas é precisamente por isso é que se eu exigi no período da vacinação que houvesse disciplina para que o processo corresse bem, depois não podia ser, enquanto chefe militar, não exigir de gente militar, não é? Com a cultura militar e com o juramento militar, uma disciplina inferior. Quer dizer, claro. Mas eram militares todos? Claro. Não, os militares do navio, sim, eram todos militares. Não, estava a falar no caso do Covid. Não, do Covid não. Estou a dizer, se eu exigi... se existe num lado... Num lado, enquanto civil, eu estava em funções civis. Está a comparar as duas. Uma disciplina para que o processo funcionasse bem. E o processo acabou por funcionar bem no momento em que anteriormente não tinha funcionado bem. Depois não podia publicamente fingir que agora, como eram militares, esse problema da disciplina já não se metia. Não, metia-se com muito mais acuidado e com muito mais veemência. Porque eram militares e tinham a obrigação de nunca fazer aquilo em nenhuma situação. Pronto, e foi isso que eu quis mostrar. Mas sem prazer nenhum. Quer dizer, eu não tive prazer nenhum de fazer aquilo. E, aliás, tive cuidados. Porque quando a formatura foi montada, eu cheguei ao navio e eu ia falar para o cais, onde estava a comunicação social. Eu disse, não, virem a formatura ao contrário, porque eu vou falar para os meus homens, não vou falar para a comunicação social. E pedi para a comunicação social ser afastada do cais. Só que ninguém manda na comunicação social. E eles, com as objetivas e com o som, captaram parte do meu discurso. Mas a outra coisa que as pessoas não percebem é que nós, na Marinha, quando temos problemas e falamos às guarnições no navio, falamos na tolda do navio, na parte de ré do navio. Faz parte, porque é o espaço livre em que fazemos uma formatura geral e o comandante dirige-se à formatura e fala sobre os problemas que estão a afetar. Isso faz parte da nossa cultura. E, portanto, houve muitos comentários. Pronto, mas isso é secundário. Isso já é passado, eu não tenho... Mas foi um processo normal. Mas toma a questão, que tem a ver... Tu é que quiseste estar a explicar a situação em si, não é? Agora mas o submarino. Mas havia a questão da liderança e havia a questão do submarino. Do submarino. Esse episódio do submarino. O episódio do submarino é simples de explicar. A minha presença no submarino acelerou um conjunto de autorizações internacionais e de cooperações internacionais que eram necessárias para a missão. Okay. E depois também achatou a cadeia de decisão. Porque imagino que o submarino ia para a área e depois precisava, porque é uma coisa desconhecida, precisava de mudar o planeamento. E não tinha meio de comunicar comigo, que estava a dirigir a operação. Portanto, estando lá eu presentemente, eu achatava o processo de decisão e foi isso que aconteceu. Nós fizemos muito mais experiências e tirámos muito mais proveito dessa experiência estando lá eu presente do que se não estivesse, porque se não tivesse a coisa, nem tinham andado 4 dias debaixo d'água, debaixo lá do gelo. Aquilo tinha sido umas horas, vinham-se embora, era tipo um check na box, não é? Para dizer, já fizemos isto. Não, o facto de estar lá permitiu-nos fazer experiências in loco porque a cadeia de decisão estava achatada. Henrique, sim. Isso é o que tu dizes, não é? Na verdade, a verdade não é nada disso. Não, a verdade. A verdade é que tu não perdias por nada aquela a verdade, missão. Vamos lá ver. Ao aspecto profissional, ao aspecto pessoal.
Aquela missão foi planeada por mim há 14 anos atrás, não é? E foi idealizada por mim há 14 anos atrás. E eu sou o submarinista mais antigo no ativo, não é? Portanto, todas essas coisas pesam, como é evidente. Claro que as pessoas perguntam, mas e há o risco que se corresse mal? Eu disse, olha, se corresse mal, pelo menos tinha uma vantagem, não tinha que explicar a ninguém, não é? Porque já estava resolvido. Mas não, foi feito com toda a segurança. Agora, qual é a lição que isso pode ter para um empreendedor? O empreendedor, a lição é aquela velha ditado: se queres vai, se não queres mandas, não é? E a grande lição é esta: coisas muito disruptivas, em que é necessário fazer uma grande mudança, e neste caso uma operação muito diferenciada, ou alguma mudança, se o líder não se expuser e não estiver disponível para participar nessa mudança, o sistema perde logo força. Porque dizem, lá está o indivíduo a mandar-nos, mas nós é que vamos fazer, e ele está resguardado. Eu quis também mostrar a toda a comunidade que acreditava tanto no planeamento que tínhamos feito, e nas seguranças, e na mitigação do risco, etc., que eu próprio me metia lá dentro, não é? E, portanto, isso também tem valor. E o que eu digo para a comunidade é assim: se o senhor quer que a sua empresa, não é, evolua, seja o primeiro a fazer esse esforço. Não espere estar da secretária a ver os outros fazer esse esforço, porque então deixa de ser líder. O líder é aquele que, no mínimo, vai à frente a iluminar o caminho, não é? Porque se não ilumina o caminho, é ele o iluminado. E então não é líder. Pode ser um chefe, uma coisa qualquer, mas não é líder. Artista. Não é? É o artista iluminado no palco. É o artista que... Exato. E o que é engraçado é, não é nada de novo, não é? Todos nós estamos habituados a ver, seja nos filmes ou nas histórias, naquelas batalhas grandes, não é? Portanto, o líder vai lá à frente a levar as tropas. Mas depois, no nosso dia a dia, quando nós olhamos para as nossas instituições, para as nossas organizações e para as nossas empresas, às vezes raramente se vê o líder. E raramente o líder é o que está lá a ver o caminho, não é? E que está a dizer o caminho e dizer a visão. É por isso é que temos o sucesso que temos. Não sei. É o único comentário jocoso que posso fazer, não é? O meu processo de liderança, e como eu vejo a liderança, o líder tem que estar à frente. Se calhar ainda sou um romântico, não é? Na perspectiva da liderança, mas o líder que não se expõe deixa de ser líder. Eu na Marinha digo sempre isto: os senhores têm duas atitudes. Podem ser vento ou bandeira. Se forem vento, os senhores condicionam os acontecimentos, porque estão a soprar para as bandeiras. Se forem bandeira, só alinham com as circunstâncias e com o vento. Portanto, o que é que os senhores querem ser? Agora, ser vento dá muito trabalho e obriga as pessoas a exporem-se muito. Hoje nós estamos a criar a bandeira é um catavento. Pronto, e a bandeira é um catavento. Hoje nós estamos a criar, se não tivermos cuidado, podemos estar a criar uma geração avessa ao risco, avessa à decisão. Isso tem implicações extraordinárias no nosso futuro coletivo. Eu, nos meus processos de decisão ao longo da minha carreira, errei algumas vezes. Mas tive coragem de superar esse erro. Não fiquei condicionado por o erro toda a minha vida, e dizer assim, agora nunca mais vou fazer isto, posso errar. Não é? Portanto, se numa empresa não houver essa resiliência, a empresa começa a ficar avessa ao risco, e empresário avessa ao risco é, para mim, uma inequação sem solução. Não é? Porque o empresário que é avessa ao risco não pode ser empresário. Não é? O risco faz parte do empreendedorismo. Não é? Portanto, se queres ser empresário, tens que ser vento. Olha, vamos aqui à nossa frigideira. Temos aqui uma frigideira. Epá, parece que temos um suporte novo para a frigideira. Nem trouxemos a nossa DI. Não. É a espuma. É espuma. A espuma. A espuma hoje vai trazer a nossa frigideira. Cá vai ela. Mirando. Acho que o meu pé... Podes tirar a... Olá. Podes tirar a tampa e escolher um ingrediente. Qualquer um queiras. Ahá. Portanto, o ingrediente é aqui... É o nosso bitoque, temos arroz, temos bife. Eu vou ao arroz, que é melhor que o bitoque, porque senão
ainda me faz mal ao colesterol. Podes pôr a tampa, podes abrir, ler em voz alta e responder. Se a decisão só dependesse de ti e não houvesse limitação de recursos, quantos submarinos comprarias para controlar o nosso território marítimo? Mais 2. Mais 2 submarinos. Ao todo, Mais 4 2 submarinos. chega? Só 2? Sim, porque eu... Epá, eu estava à espera para ir nos 10. Não, vamos ver, a resposta não é uma brincadeira, não é? Porque Certo. eu podia, por brincadeiras, preciso de 100 submarinos. Não é? Na realidade, nós precisamos mais 2 submarinos para termos 4, que é o suficiente para criar um efeito de dissuasão suficiente na nossa área de interesse para que alguém que queira usar a nossa área nos venha pedir autorização, porque dá menos trabalho pedir-nos autorização que confrontar o poder que nós temos ou não sobre essa área. Ou seja, o que estás a dizer é interessante, que é o submarino, ao contrário de um barco, não é? Como está debaixo d'água, não é tanto quantos submarinos nós precisamos para cobrir todos os nossos 4 milhões de quilómetros, é mais, nunca ninguém sabe onde é que ele está. E portanto ele tanto pode estar ali como pode não estar. Exato, o efeito de surpresa e a capacidade de ter sempre um submarino no mar. Eu com 2 submarinos, Portugal tem 2 submarinos, nós não conseguimos garantir sempre um submarino no mar. Há períodos que nem conseguimos garantir 2 submarinos, um dos submarinos operacionais, não é? Porque tem a ver com as revisões e as manutenções dos submarinos. Com 4 submarinos garantimos sempre um no mar e a maior parte do tempo 2. Isso dá-nos um controle sobre a nossa área por efeito de dissuasão gigantesco. É totalmente desproporcional ao número de submarinos. Portanto, as pessoas não têm ideia, um submarino é como um obstáculo no oceano. Portanto, se há um submarino numa área e há um confronto ou há um problema, ninguém se aproxima da área. É como se tivesse nascido no meio do oceano um território com um pico do tamanho do Everest. Não há nenhum navio que se aproxime e, portanto, o submarino tem esse efeito multiplicador acaba por ser um navio com custos reduzidos quando comparado com outros. Nós temos aquela ideia que os submarinos são muito caros, só que os navios são todos muito caros. E quem quer ter uma marinha tem que investir. Mas quem tem mar e não quer ter marinha, acho que o desinvestimento seria muito pior. Mirante, muito obrigado por este tempinho. Malta, obrigado a vocês também estarem desse lado. Nós também vamos continuar aqui no nosso Extended, mas aqui despedimos, agradecer mais uma vez pela disponibilidade. Obrigado, Henrique. Foi um prazer. Obrigado foi um a todos. Boa. Bom, Henrique, foste muito modesto na resposta à pergunta do Bitalk, da frigideira. De facto, mais 2 submarinos acho que nós até conseguimos. Tanto mais que aquela plataforma que tu falaste há bocado, que é aquela plataforma marítima que se pode pôr no mar, não é? Sim. Chamemos-lhe a ilha artificial. A ilha artificial. Se calhar, se nós tivermos também não sei quantas ilhas, conseguimos praticamente cobrir o nosso território todo, não é? Sim, conseguimos de alguma forma, pelo menos em presença, sim. Com drones, com drones. E é isso que nós estamos a tentar fazer, é robotizar a marinha, porque o mar a nossa área é de tal forma gigantesca, para os recursos do país, a marinha tinha que crescer muito para além de que seria execuível em termos orçamentais. E, portanto, nós temos que encontrar uma marinha disruptiva diferente. Como é que se cresce a marinha sem recursos, então? Não, cresce com recursos, mas com robôs. Ou seja, em vez de fazer, por exemplo, vigilância de uma área com um navio que gasta muita energia e tem lá muita gente dentro, né? E que consome muitos recursos, faça vigilância com um drone a partir de um navio, só que o drone aumenta a cobertura da área 20 vezes relativamente aos sensores do navio. Portanto, eu com muito menos recursos consigo cobrir uma área muito superior. Claro que depois para agir eu tenho que ter lá um navio, não é? Mas consigo detectar os fenómenos numa grande área e consigo intervir nesses fenómenos sem ter que ter quase que um navio por metro quadrado, não é? Que é um exagero, mas pronto. Aqui é só uma imagem, não é? E podes seguir o fenómeno que foi detectado, não é? Sim, seguir o fenómeno e até decidir intervir à distância ou intervir e de lá com o navio fazer qualquer coisa de mais robusto ou de mais concreto. Ainda por cima vamos ter mais 14 navios, não é? Ou 14 sim, nós vamos ter 17 navios novos, mas nós temos um conjunto muito elevado de plataformas muito envelhecidas
que vão ser substituídas. Portanto, a Marinha não vai crescer em número, vai a substituir plataformas muito envelhecidas por novas plataformas, e essas novas plataformas, exatamente, e essas plataformas já com muita robotização, o que permite, com o mesmo número de plataformas, expandir imensa capacidade de vigilância e de controle e de ocupação dos nossos espaços marítimos. Mas se calhar esta resposta à questão do Tocha, de como é que se faz com menos, não é? É um desafio que a Marinha sempre teve. Sim. Mas é realmente possível pôr as ilhas a funcionar num período curto de tempo? Não, isso é um trabalho que vai requerer alguns anos. Alguns anos. E tem que ser impulsionado também pela parte privada, Claro, não pode ser só a Marinha. Isso, aliás, o maior impulso será a parte privada. É o tal virar os 80-20 para 20 da Marinha e 80 do privado. Então tem que ser plataformas ou ilhas que sejam multifuncionais. Multifuncionais. Mas já há interesse comercial nessas ilhas. E já aparecem... Portanto, nós estamos a organizar, nós, país, não é? Estamos a organizar tipo um leilão de áreas marítimas para instalar plataformas offshore eólicas. Isso é o primeiro passo da ocupação do mar, não é? E depois disso, a esse passo... Produzir energia, não é o que estavas a dizer? Produzir energia. A esse passo vão seguir outros. E nós estamos no início de um processo e achamos que esse início é o fim. Não, é só mesmo o início. E não estamos a ver nada do que vai ser. E agora, podemos ter empresas que participam nesse novo mundo, e estamos a falar do que será a última tecnologia e a última fronteira de exploração terrestre, ou então deixamos que as outras empresas de outros países mais avançados façam isso para nós, e nós mais uma vez vamos comprar produtos-chave na mão, com os custos que isso tem e com o que isso depois significa em termos das nossas capacidades próprias. E de independência, não é? Porque depois ficamos dependentes de outras empresas para dar a manutenção desses produtos. Eu acho que, já agora, tu estavas a falar sobre isso e ocorreu-me aqui uma ideia, e já agora gostava de colocá-la à nossa discussão, que é este desafio de irmos para o mar e o conjunto de tecnologias e problemas que vamos ter que resolver provavelmente podem também beneficiar muito e mutuamente, diremos assim, com as tecnologias que estão a ser desenvolvidas para o espaço. Sim, claro. Porque há um investimento muito grande no espaço, especialmente na exploração da Lua, não é? Sim. Uma data já de projetos de bases na Lua, já se está a falar em construir uma central nuclear na Rua, para produzir energia. E de facto a colonização, diremos assim, da Lua vai exigir uma autonomia total de vivência, não é? Portanto, que é um bocado semelhante àquilo que nós vamos ter no mar, não é? Porque precisamos de água doce, precisamos de uma data de sistemas de vida, e se calhar olhar para o que se faz no espaço e para tecnologias que estão a ser desenvolvidas para o espaço pode-nos dar insights importantes sobre o que é que pode ser feito para essas ilhas. Sim. O que é que pode ser utilizado nesses espaços. Mas eu tenho, José, uma visão ligeiramente diferente. Ok. Antes de irmos para o espaço, muito antes de irmos para o espaço, já o mar vai estar ocupado. Porque, repare, a energia é muito mais barato. O custo de meter 1 quilo de material na Lua não tem comparação nenhuma com meter 1 quilo de material a 1000 quilómetros aqui no mar. Não é? Certo. Não tem. Portanto, e o que eu consigo produzir na Lua não vai ter nenhum valor relativo de tal forma extraordinário comparativamente ao valor que eu consigo produzir também aqui no mar. Portanto, é só uma relação económica, quer dizer, custo mais baixo e uma relação económica mais favorável, porque é que os empresários vão de ir para o custo mais elevado para uma relação desfavorável? Não parece que a economia, quer dizer, os cientistas, os Estados, etc., têm outros interesses, podem querer fazer isso. Mas a economia em si há de ir primeiro para o mar. Então como é que vamos mobilizar isso? Como é que estás a ver? Para já estamos a mobilizar com estas conversas, não é? Certo. Que é importante. Acho que o poder político está consciente, há muitos anos que falamos sobre isso, mas agora está cada vez mais consciente dessa necessidade, e depois há de haver um efeito catadupla. No início
há aquela dúvida sobre se o negócio é rentável ou não, etc. Quando o negócio começa a ser rentável, há um efeito de bola de neve. Não é? Tem logo a atração de capital, a atração de talento. Vai acontecer. Agora, o que nós queremos, da minha perspectiva, é estar na frente dessa bola de neve, não é? Porque nós já perdemos a Revolução Industrial há 150 anos atrás. O facto de termos perdido a Revolução Industrial há 150 anos atrás atrasou-nos relativamente à Europa, de tal forma que 150 anos depois ainda sentimos esse atraso. Portanto, eu desejo, como português, não é? Como ser humano até, que vive neste território, que no século XXI não façamos as mesmas asneiras que fizemos há 2 séculos atrás. Nós, enquanto sistema, já não estou a falar do política ou da economia, enquanto sociedade, não é? Mas para isso é preciso debater estes assuntos, e o vosso programa faz, para mim, tem isto de excelente, não é? Que é tocar nestes assuntos e falar sobre estes assuntos de uma forma mais livre. Mas repara, eu não sou o maluquinho do mar, não é? O que eu digo maluquinho do mar é assim, é tudo para o mar, agora a economia é só o mar. Não, a economia é complementar. Nós desenvolvemos aqui sistemas na área das tecnologias de informação que são também muito úteis em terra e que são também um grande negócio e podem fazer modelos de negócio em terra. Inteligência artificial, sensores, robotização. Portanto, todas estas coisas são complementares. Só que o ir para o mar é ganhar um novo espaço sem desprezar o espaço antigo. Aliás, muito do que vamos fazer nesse novo espaço vai ter repercussões gigantescas no espaço antigo. E por isso as pessoas têm a tendência a olhar para isto. Agora é só o mar, não é? Há uns maluquinhos que dizem mar, mar, mar. Não é o mar. É o mar, é a robótica, é a inteligência artificial. São novas fronteiras de conhecimento que nós estamos a abrir e podemos estar à frente delas ou ficar atrás outra vez na linha de trás. E é isso que, enquanto país pequeno, nós não podemos permitir. E nós temos que ter energia suficiente entre nós, a sociedade civil, porque os políticos são reflexos da sociedade civil. Temos que ter energia suficiente para evitar outra vez essa perca, não é, de oportunidades. Mas essas pessoas que falam do maluquinho do mar, para mim deixa-me um bocado estupefacto. E voltando à minha primeira pergunta de quando começámos, não é? Quer dizer, nós temos 4 milhões. Sim. São 40 Portugais no mar. Portanto, o que é que nós realmente fazemos no mar? Achar que alguém quer fazer alguma coisa, nem que nós aumentemos 5, 10, 15, 20%, não é? Não, obviamente não é passar tudo, mas é que nós não fazemos. Eu não percebo essa do maluquinho. Parece-me que parece que é pessoas que estão a defender alguns interesses. Eu estou a dizer que é uma imagem que se pode passar, não é? Que há uns maluquinhos, nem estou a falar pessoalmente. Mas é lógico, não é? Eu acho que temos que ser todos maluquinhos do mar. Pois, não é o que éramos na altura. Sim, sim. Não é? Mas há uma coisa que eu vou tentar reduzir isto agora ao nível um bocadinho mais geoestratégico. Nós só não somos hoje uma província de Espanha, não é? Uma região de Espanha, porque fomos a única região que criou um modelo que nos garantiu a independência. E qual foi esse modelo? Foi ganhar liberdade estratégica através do mar. Eu digo muitas vezes isto: se perdêssemos os Açores, o arquipélago dos Açores, Portugal perdia por sangue. Quer dizer, nós ficávamos de tal maneira deficitários no nosso posicionamento geoestratégico que poderia comprometer a nossa independência a longo prazo. E a mesma coisa o arquipélago da Madeira. Nós somos arquipélagos, nós somos arquipelágicos. Eu por exemplo, eu muitas vezes defendo os povos que falam português são uma grande nação. Eu nasci em África e conheço muita gente em África e vou muitas vezes à África. Eles sofrem com o Benfica, quer dizer, sofrem com o Sporting. Eles têm uma parte cultural e uma ligação a nós muito elevada. Eu já falo em Angola, não é? Angola é muito ligada, os nossos povos são muito ligados. Eu então tenho uma concepção
isto é um bocado forçado, mas tenho uma concepção teórica que é pelo menos diferenciadora do que eu ouço. Eu digo que Portugal é uma grande nação dividida em diferentes Estados. Não é Portugal, digamos, a Portugalidade, que é, somos uma grande nação que se dividiu no Estado português, no Estado cabo-verdiano, no Estado brasileiro, no Estado angolano, etc. Somos muito iguais, apesar de sermos povos de continentes diferentes. A Espanha, aqui ao nosso lado, é um Estado único, mas com diferentes nações lá dentro. E isso é o que nos dá força. Portanto, o que nos dá força é sermos uma grande nação. E essas nações, que são muito afins a nós, estão onde? Estão encravadas no meio dos continentes? Não, estão nos pontos mais estratégicos de rotas marítimas mundiais. Não é por acaso, não é? Não é por acaso. E, portanto, nós temos é que saber alavancar isso. Nós temos uma joia que é a CPLP e a joia anda para ali. Está guardada na gaveta? Está guardada na gaveta. Nós temos que desenvolver a nossa maritimidade e só por isso, em termos até estratégicos, a nossa independência é relevante. Porque senão só somos uma pequena região de outra região que também, de uma outra grande região, que é a Europa. Se quisermos limitar-nos a sermos uma província de uma província, então podemos ir num caminho, num determinado caminho, e ficamos descansados e pronto, e seremos o que se deseja. Mas agarrando nessa ideia, a questão de estarmos nesta Europa, que é a Europa está cada vez mais unida, não é? Cada vez mais toma decisões que se aplicam a todos os Estados-membros, não é? E cada vez mais nós somos um país na União Europeia. E estamos inseridos também numa aliança militar, ou uma aliança de defesa, que é a NATO, e também cada vez mais somos uma das, digamos, um dos players dessa aliança. Isso não é exatamente a perda da nossa soberania que falavas em comparação, por exemplo, com a Espanha. Não é um pensamento assim a longo prazo e mais filosófico, não é? Não é perda de soberania se nós tivermos o poder equivalente, no mínimo, à nossa dimensão. Temos a liberdade estratégica que estavas a falar, que é usar outra vez o mar. Não, mas e palavra, não é? Alguém ouvir-nos. Sim, seja a dimensão humana, seja a dimensão cultural, que é muito superior à nossa dimensão humana, seja a dimensão espacial no mar, muito superior à nossa dimensão geográfica em terra, seja o nosso próprio posicionamento, porque há países que estão posicionados em sítios pouco interessantes. Pois. Nós estamos posicionados num dos sítios mais interessantes. Isso também afeta tudo, afeta a nossa economia, afeta a nossa liberdade de ação, mas também nos dá a liberdade de ação. Porque podemos, dentro das nossas coligações, exigir essa liberdade porque estamos naquela posição, não estamos noutra insignificante. Por isso, é uma questão de inteligência. Nós somos um povo com quase 900 anos de história. Portanto, já demonstramos alguma inteligência nesse processo. A história não acabou, nem vai acabar. As tensões históricas vão continuar a desenvolver-se. Nós temos é que ser inteligentes e não podemos ser submissos. Uma coisa é negociar e encontrar uma posição negociada que respeite as tais dimensões que eu falei e partilhamos de um objetivo comum, mas fazendo parte desse processo de decisão e até da definição desses objetivos comuns. Outra coisa é sermos arrastados contra a nossa vontade e depois nem sequer sermos ouvidos, porque somos periféricos. Isso eu acho que ninguém quer isso, não é? É uma então, questão... se eu estou a perceber bem, o que tu estás a dizer, na verdade, até é, se nós não formos capazes de aproveitar o mar, de aproveitar a plataforma marítima que nós temos, de aproveitar a nossa história em termos de CPLP e de todos os povos que são-nos próximos, que temos à volta do mundo, nós estamos a abdicar da nossa soberania, porque vamos tornar-nos insignificantes e nestas organizações onde nós estamos inseridos não vamos ter palavra e vamos ter que seguir o que os outros dizem. Em termos puramente geoestratégicos, é exatamente isso. Okay. Se os nossos decisores, sejam eles quais forem no futuro, não perceberem essa lição da história, vão-nos condicionar a nossa liberdade no futuro. E nós temos que perceber que foi isso que nos deu a liberdade e é isso que nos garante a liberdade. Mas não é uma liberdade só porque eu quero ser livre, ou só quero... Isto não há nenhum, eu não sou nenhum nacionalista no sentido do termo,
que agora quer desenvolver aqui um regime nacionalista contra tudo e contra todos. Eu acho que todos os povos têm direito a viver e a conviver em paz e da melhor forma possível tentarem promover-se uns aos outros de forma em grupo evoluírem. Também não acho que nós devemos evoluir e os outros todos ficarem para trás. É um bocado aquela coisa da ambição que estávamos a falar há Sim, pouco, não é? claro. Temos que ter a ambição de queremos viver melhor. Claro, vamos lá ver. Algum português queira que Portugal esteja na causa da Europa? Vamos fazer um referendo assim: o senhor fica com uma vidinha tranquila, mas vai para a causa da Europa, o seu ordenado vai ser metade do ordenado europeu e as suas... E a sua vida vai ser uma vidinha de pobre, não é? Que é o pobre honrado, não é? Mas que modelo é esse? Quer dizer, eu não sei se alguém... Eu se estivesse lá no meu submarino, isso a mim parece-me, olhando para o submarino, dizer assim: eu tenho a minha guarnição no submarino, venho à superfície, estamos a apanhar sol, não é? Estamos contentes, que está há muito tempo em imersão. E depois disse: agora vamos outra vez para baixo e eu não tenho a certeza que a gente volte para cima. Mas, pelo menos, ficamos com a ambição de termos ido para baixo. Com quantos é que eu levava? Oxalá a gente venha para cima. Não pode ser isso, não é? Não é o acaso. Nós temos que lutar contra esses acasos, contra as circunstâncias. Isso requer energia, requer propósito, requer planeamento, requer sacrifício, Mas também requer disciplina. Mas também requer inspiração, que é uma coisa que eu acho que faz falta. Estratégia. Que faz Inspiração, falta por isso. às pessoas sentirem que realmente as nossas instituições que tomam estas decisões e que devem tomar as decisões estratégicas e desta visão que tu falas e que acho excelente, sentirem que elas realmente estão no barco para isso. Porque o que eu acho que as pessoas sentem é que, nesse caso o submarino, estão lá as nossas instituições a dizer à malta: vão todos para o submarino e talvez vocês venham cá acima, mas nós ficamos aqui de fora. Sim, Ou seja, as pessoas não se sentem que estão no mesmo submarino. Sim, isso ainda é pior. É a expressão antiga de estar no mesmo barco. Exato, exatamente a mesma expressão, neste caso um submarino, que é para fazermos aqui jus à história. E então, por as pessoas não sentirem isso, dizem: isso é muito bonito, mas eu vou fazer o esforço e os outros não. E entramos numa roda, não é? Em que ninguém faz o esforço e acabamos o país do... Nós há bocado estava a falar da Europa, não é? E disse que a Europa está aí para a esquerda ou para a direita, e grandes problemas, porque isto é um problema, etc. Mas as pessoas vão para um lado porquê? Sem motivo? Foi um vento que passou e as pessoas viraram para o lado esquerdo ou para o lado direito? Há sempre motivos que fazem com que as coisas aconteçam. Se nós não lutarmos contra esses motivos, contra essas causas, para inverter as coisas, seremos dominados pelas causas. Mais uma vez, seremos bandeira a um vento internacional, seja ele qual for. E com isto, eu às vezes, por ser muito objetivo, posso parecer que quero impor a minha vontade a alguém. Não quero impor a minha vontade a ninguém. Não quero é que me imponham a vontade... me imponham de fora a vontade. Muitas das conversas que tenho sobre o meu futuro, o que eu vejo é alguém a querer me impor a vontade. E o que eu reajo é: eu não... Digam o que disserem, vou ter a liberdade que quero, porque ninguém me impõe vontades. É mais uma resistência à imposição de uma vontade do que uma vontade própria. Quer dizer, eu acho que o país tem que ser um bocado assim, quer dizer, nós temos que ter vontade própria. E dizer assim: não nos imponham vontade, negociam connosco, que a gente somos todos amigos e somos todos parceiros e vamos desenvolver-nos em conjunto. Mas não venham cá, nós não vamos ser colonizados por um centro europeu e nós somos a periferia, somos colonizados. Se calhar menos colonizados que periferias mais distantes, mas somos colonizados de uma forma ou de outra. Isso é que não pode acontecer. Temos que encarar isto como uma verdadeira parceria. Desenvolvemos-nos todos. Não é? E não podemos aceitar que somos pobrezinhos. Por isso até faz lembrar, para quem é mais velho, que sabe a história do anterior regime, não é? Que era pobre e honrado, não é? Que eu digo muitas vezes. Há bocado usaste essa expressão. Uma grande virtude, eu pobre também e honrado. Eu prefiro ser rico e honrado do que pobre e honrado. Não é? Pobre e honrado é pior que rico e honrado. Claro, eu acho que sim. E depois toda a energia que nós gastamos em coisas que realmente não interessam, quando nós devíamos estar a ter
estas conversas nós tivemos aqui hoje neste Bitalk e eu espero que cada vez mais na nossa sociedade mais pessoas tenham estas conversas e estão-nos a ouvir empreendedores, estão-nos a ouvir investidores, vários tipos de organizações. Pá, a mensagem que nós deixamos aqui hoje é: pensem em alguém que realmente tu conheces, que tem tempo, que tem talento, que tem capital. Partilha com ele este episódio. Vamos pensar mais no mar, vamos pensar mais o que é que nós podemos fazer, vamos pensar mais em criar este valor e criar um país melhor para todos nós. Muito obrigado. E É porque, mesmo não, isso. e porque não sermos todos um bocadinho maluquinhos do mar, Yeah. ok? Hashtag Malucos do Mar. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos. Muito obrigado. All right. Feito.